Olá, eu sou Matheus Marques, sou engenheiro químico formado pela UFRJ, atualmente sou mestrando na COP e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa distribuição ou, também tem a distribuição eletrônica dos átomos e também sobre o princípio de Pauli, tá? Na distribuição eletrônica dos átomos, bem, o que a gente lembra lá, do ensino médio? Quando a gente tem o orbital S, P, D, F, a gente tem um determinado número de caixinhas que a gente coloca, onde a gente pode colocar os elétrons ali dentro. Então, por exemplo, o orbital F, a gente pode colocar no total 14 elétrons ali. Então, é como se a gente tivesse em cada caixinha sempre um par possível de elétrons. Por consequência, já que a gente está usando um par, a gente sempre vai dividir esse número total, basicamente aí. Então, por exemplo, o nosso orbital F, ele consegue agrupar até 14 elétrons. O nosso orbital D, 10 elétrons. O nosso orbital P, 6 elétrons. E o nosso orbital S, 2 elétrons apenas, ok? Então, como é que ficaria mais ou menos essa distribuição, Bem, para o F, então, a gente teria uma caixinha. Deixa eu ver se está aparecendo a caixinha, tá? E a gente vai dividir ela em 7 pedacinhos. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pedacinhos. Esse é o orbital F. A gente tem também o orbital D, que ele adentra até 5 pares de elétrons. Então a gente precisa ter 5 caixinhas. O orbital P, que consegue agrupar 3 pares de elétron, então 3 caixinhas. E o orbital S, que agrupa apenas um par dos elétrons, ok? Bem, e tá, mas o que cada caixinha dessa significa? Se você observar, a gente pode colocar os números dessa caixinha aqui, como elas variando sempre, por exemplo, do F de menos 3 até 3. Então seria menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Para o D, a gente sabe que vai de menos 2, menos 1, 0, 1, 2. O P, menos 1, 0 e 1. E o S, 0. Beleza, Matheus. Mas o que significam essas caixinhas, esses numerozinhos? Calma, vamos com calma que a gente vai entender isso aí. Primeiro, primeiro precisamos ter em mente sempre que um elétron ele pode ser descrito por 4 números quânticos, igual a gente viu. Os 3 primeiros funcionam como se fosse um endereço do elétron, mas ao invés de falar, como a gente fala na nossa vida atual, o bairro, o local, a cidade que a gente mora, a gente usa esses números quânticos. Então a gente fala a camada eletrosférica que esse cara, o elétron tá, que seria o número n, o subnível da eletrosfera que ele vai estar, que é o número quântico L, que a gente viu na outra aula, e o orbital que esse subnível tá, que é o ml do elétron. Além disso, é como se a gente tivesse o quarto, Temos o quarto número quântico, que ele seria o ms, que ele está relacionado ao spin, beleza? E o mais importante que a gente sabe, Quando a gente vai colocar um spin, um elétron dentro dessa caixinha, a gente primeiro precisa. Vamos supor aqui, vamos dar um exemplo, tá? A gente tem. Deixa eu ver aqui. 12 elétrons, tá? 12 elétrons na camada F. No nível F, ok? Então, como que a gente vai distribuir esses caras aqui? Bem, a distribuição desse cara vai ser da seguinte forma. A gente vai precisar usar o princípio de Pauli. O que diz o princípio de Pauli? O princípio da exclusão de Pauli diz o seguinte: dois elétrons não podem ter os 4 números quânticos iguais. Isso aqui tem a ver com a maneira de preencher esses quadradinhos que a gente vai fazer agora. Se por acaso a gente colocar, por exemplo, dois elétrons no mesmo orbital com o mesmo spin, eles terão o quarto número quântico idêntico, certo? Que está relacionado ao spin. E Pauli diz que isso não pode acontecer. Então, como que a gente faz isso, A gente sempre começa a preencher todo o nosso nível com os elétrons no mesmo tipo de spin, e depois a gente começa a colocar os elétrons em spin contrário. Então, por exemplo, vamos supor que nós tivéssemos ali 12 elétrons para o subnível F. Como eu poderia preencher esse cara? Primeiro, eu vou preencher todas as caixinhas, então 1, 4, 5, 6, 7, beleza? Note que todos os spins aqui foram colocados para cima do elétron. E agora a gente vai colocar os outros elétrons, só que com spin contrários. Então seria 8, 9, 10, 11, 12, beleza? Mais para frente,
a gente vai ver a implicância de ter esse par de elétrons, esses spins ali, né, sozinhos. Isso vai trazer uma característica muito legal que a gente vai ver mais um pouquinho para frente, tá bom? Então, basicamente, o que a gente usa para preencher esses níveis é dessa forma. Primeiro, a gente preenche todos os elétrons com o mesmo spin, porém não na mesma caixinha. A gente vai preencher eles durante todo esse percurso que eles estão fazendo ali. E depois, a gente acrescenta os elétrons com o spin contrário para que a gente tenha todos os elétrons acoplados dentro desse nível que ele estava, ok? E a gente tem também, isso aqui é o princípio da exclusão de Pauli. E a gente tem também uma outra regrinha, que a gente chama de regra de Hund, tá? Regra de Hund. Para entender a regra de Hund, a gente precisa saber que elétron desemparelhado é quando a gente tem um elétron sozinho no orbital. Então, por exemplo, já elétrons, por exemplo, aqui, desemparelhado, tá vendo aqui? Esses dois carinhas que estão ali do lado, sozinhos, sem nenhum elétron acompanhando eles na mesma caixinha, eles são o que nós chamamos de elétrons desemparelhados. Por sua vez, quando nós temos um parzinho de elétron com spins opostos dentro de uma mesma caixinha, nós chamamos esse cara de elétron emparelhados, ok? E, segundo Hund, quando a gente vai distribuir elétrons nos orbitais, a gente prioriza os elétrons desemparelhados e com o mesmo spin. Essa é a configuração eletrônica menos energética e, portanto, vai ser a configuração mais estável para um átomo. Isso acontece, sabe por quê? Porque quando a gente coloca os elétrons emparelhados, tá? Quando a gente coloca ali um spin para baixo e um outro para cima, o que acontece ali, tá? Acontece uma repulsão entre eles e a energia do átomo vai aumentar. Porque lembra sempre, a gente na natureza sempre quer a coisa com menos energia possível, porque isso traz uma maior estabilidade para o meu sistema. Então, o elétron sozinho no orbital diminui a energia do sistema, ok? Então, o esqueminha que a gente vai fazer é exatamente o que a gente fez aqui em cima. A regra de Hund está acoplada dentro do que a gente fez aqui em cima. A regra de Hund vai falar então o seguinte para mim, novamente. Se eu tenho aqui um orbital D, orbital D, 5 caixinhas, isso. E eu tenho, não sei, 8 elétrons, tá? Tenho 8 elétrons. 8 elétrons para a gente preencher aqui. De acordo com a regra de exclusão de Pauling, né, a gente não pode ter elétrons com o mesmo endereço, né, com o mesmo número, com o mesmo número de todos os números quânticos. A gente não pode ter isso. Então, se eu tenho um spin para baixo, o outro tem que ser o spin para cima. E Hund, ele está falando o seguinte para mim: eu não posso, por exemplo, com esses 8 elétrons, começar a querer fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não posso fazer isso. Não posso. Porque, como a gente disse, a gente não, né? Hund disse, existe uma certa repulsão entre os elétrons aqui nessas caixinhas. Isso vai fazer com que aumente a energia do meu sistema. Então, qual é o ideal? Note que quando a gente fez isso, a gente ficou com 4 caixinhas preenchidas, beleza? Então, e uma caixinha livre. Então, agora se a gente faz assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha que beleza. A gente agora tem apenas 3 caixinhas preenchidas, tá? Então aqui, esses caras que são emparelhados, eles contribuem para o aumento da energia do meu sistema. Mas os desemparelhados, por não haver repulsão, porque não tem nenhum outro elétron ali dentro da caixinha, fazendo par com ele, a gente diz que tem um nível mais baixo de energia. Na prática, quando você fazer a distribuição eletrônica em um subnível, a distribuição eletrônica, em um subnível primeiro você coloca um elétron em cada caixinha, igual a gente fez, e depois você vai complementando essa caixinha até que você tenha, por exemplo, toda a caixinha preenchida, certo? Mas seguindo o princípio da exclusão de Pauli e também a regra de Hund. Então, para a gente relembrar sobre isso, a gente tem que ter em mente que não podemos preencher como a gente fez antes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não dessa forma. Lembra sempre. A gente precisa primeiro
preencher todos os elétrons naquela caixinha e depois colocar os outros que faltam para a gente formar o nosso par eletrônico. Beleza? Outra coisa também importante. Sempre quando a gente vai preencher numa distribuição eletrônica, a gente quer naturalmente preencher primeiro em subníveis menos energéticos. Por quê? Certo? Novamente, como a gente já discutiu sobre isso, a gente quer sempre que o meu átomo, o meu sistema, possua a menor energia possível, para que eu tenha uma maior estabilidade no meu sistema, ok? Então, aqui entra também outra coisa que a gente aprende lá no ensino médio, que é a distribuição de Pauling, ok? Então, distribuição de Pauling, ok? E como é que a gente costuma fazer isso aqui? Existe um certo macetinho, né, que a gente usa, que é basicamente a gente vai do número 1 até o 7, na primeira coluna na vertical. Então a gente vem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acho que foi aqui, bonitinho, tá na tela. E a gente sabe que os subníveis energéticos, eles crescem na seguinte ordem: S, P, D e F, ok? Então, como é que a gente faz? A gente faz como se fosse uma piramidezinha deitada. Então, aqui seria 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F. E quando a gente chegar no F, que vai ser o nosso, aqui na graduação, o nosso nível mais energético, a gente volta a decrescer. Então seria 5S, 5P, 5D, 5F, 6S, 6P, 6D, 7S, 7P, tá? E como que a gente faz essa distribuição? Basicamente isso aqui, ó. A gente vem para cá, depois vem para cá, vem para cá, vem para cá, tá bom? Então, ó, essa aqui é a ideia. Então, por exemplo, na distribuição de Pauling, como é que a gente montaria isso aqui? Seria 1s2, porque a gente sabe qual... Ah, outra coisa importante, né, galera? A gente sabe quantos elétrons cada um desses orbitais consegue comportar. Então, o S a gente sabe que é 2, então 2 para todo mundo. P a gente sabe que são 6, 6, 6, 6, 6. D, 10. E F, 14. Ok? Então, como é que a gente montaria essa distribuição? Seria 1S2, volto para outra setinha em vermelho. 2S2, volto para outra setinha em vermelha. 2P6, 3S2, voltei. 3P6, 4S2, voltei. 3D10, 4P6, 5S2, voltei. 4D10, 5P6, 6S2, voltei. 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, voltei. 5F14, 6D10, 7P6, ok? Então, a gente monta essa distribuição usando essa macetada que a gente tem ali, beleza? E note, né, como a gente falou, né, esses números que aparecem ali sobrescrito em cima da letrinha, ela é a quantidade máxima de elétrons que são alocados em cada subnível. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui clássico, tá? Vamos pegar o exemplo do ferro. Ferro. O ferro tem número atômico 26. Então, ele tem a mesma quantidade de elétrons. Beleza? A gente viu lá na primeira aula que, por um elemento neutro, o número atômico está relacionado com o número de prótons também no seu núcleo, que, por ele ser neutro, tem a mesma quantidade de elétrons na sua eletrosfera. Então, a gente tem 26 elétrons aqui também. Então, vamos fazer a nossa distribuição, né? Ó, a gente tem 26 elétrons. Então, conta comigo aqui. Eu teria aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6.
Então, vamos fazer aqui a nossa distribuição. Então, a gente teria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d. Aí vamos fazer a conta, né? São 26. O D consegue acomodar até 10 elétrons. Então aqui a gente tem 2, 4, 10, 12, 18, 20, certo? Então precisa só de mais 6. Então aqui vai ser 6, ok? E aí, o que a gente pode observar em relação a isso? Olhando para o ferro, certo? Esse aqui vai ser o nosso subnível mais energético, tá? Que até agora a gente está distribuindo os elétrons nos orbitais, de acordo com a ordem de energia dos orbitais, beleza? Então, essa distribuição aqui do ferro, ela vai dar o seguinte pra gente, que esse cara aqui é o subnível mais energético, beleza? E caso a gente agora pudesse, por exemplo, reordenar os subníveis do ferro em ordem, tá, de número quântico principal e número quântico secundário para os subníveis de mesmo nível, a gente vai ter a distribuição que a gente chama de distribuição geométrica. Tá? Isso que a gente fez aqui foi distribuição eletrônica, que tá seguindo o nível de ordem energética. Se a gente coloca agora em ordem de número quântico, a gente vai ter a distribuição geométrica. Então, por exemplo, seria isso aqui. A gente teria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2, certo? Então aqui a gente está falando das camadas, ok? E a última camada da distribuição eletrônica é o que a gente chama de camada de valência. Por que é a camada de valência, né? É onde a gente vai conseguir fazer algumas coisas importantes. A gente vai ver mais para frente, que é, por exemplo, arrancar o elétron dali. Por quê? Essa camada, como ela é a camada 4, vamos supor que o ferro está aqui, tá? Então a gente tem a camada 1, 2, 3 e 4. Vocês concordam comigo que o elétron daqui tem outros elétrons aqui, ó, vamos supor. Vou dar um spoilerzinho aqui para vocês de um negócio bem maneiro. Vocês concordam comigo que quanto mais longe o meu elétron estiver do meu núcleozinho, que é essa bolinha preta, menos eu vou ser atraído, eu vou estar preso ao meu núcleo. Então, mais fácil vai ser eu conseguir arrancar esse elétron dali. Concorda? Então, tudo que a gente for fazer a partir daqui em diante, a gente vai olhar para o elétron de valência. O elétron que está na camada de valência, ok? E, por exemplo, quando a gente quer pegar esse elemento aqui e arrancar um elétron dele, ele vai se transformar no íon. Ou quando um íon. E aí, por exemplo, se eu tiro um elétron, eu estou transformando esse cara num cara positivo, porque agora o número de prótons, que tem o módulo, né, da sua energia positivo, vai ser maior do que o número de elétrons. Então a gente vai ter no final uma carga líquida positiva desse átomo. Em contrapartida, se eu adiciono um elétron na minha camada, na minha nuvem eletrônica, eu vou estar com o número de elétrons maior do que o número de prótons. Então, um saldo líquido negativo em relação às cargas que nós temos, ok? Coisas importantes e interessantes sobre distribuição, galera. Vamos pensar aqui que a gente tem isso aqui, ó. Cadê? Isso aqui, ó. Tá? Vou trazer para cá. Vamos fingir que isso aqui tem 4 caixinhas, tá? A estabilidade de um subnível, de um nível ou de um subnível, ela sempre vai estar associada a duas coisas. Ou é sempre melhor você ter todas as caixinhas preenchidas, ou é melhor você ter todas as caixinhas semi-preenchidas, tá? Então, o que traz uma maior estabilidade para o átomo?
é ou eu ter algo assim, desse tipo, ou eu ter algo assim. Isso mais para frente vai explicar para a gente porque alguns elementos, alguns átomos, eles têm maior facilidade de perder uma determinada quantidade de elétrons, tá bom? Por exemplo, vamos usar o exemplo aqui do próprio ferro, tá? O ferro, ele termina aqui da seguinte forma. Esse aqui é o subnível mais energético dele, certo? Porém, a camada de valência dele é 4s2. Então, se a gente fosse montar aqui, na camada de valência, a gente tem algo assim, ó, né? A gente tem aqui uma caixinha aqui assim, e teria esse aqui, o 4s2, correto? Lá na camada de valência. Só que antes da camada de valência, o que a gente também tem? A gente tem ali o subnível mais energético, que seria o 3d6. Então a gente teria aqui o orbital subnível D, tá? 3d6. E eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, respeitando a exclusão de Pauli e a regra de Hund, ok? Então, como a gente observa na natureza que a gente tem tanto o íon ferro mais 2 quanto o íon ferro mais 3. E eu te pergunto, qual deles tem maior abundância na natureza e qual deles é o mais estável? Vamos pensar no seguinte: na camada de valência, a gente sempre vai ter então o ferro, né? Na natureza a gente tem o ferro mais 2 e o ferro mais 3. E a pergunta é, qual deles é o mais estável, ok? Se você observar bem, você pode fazer de duas formas isso aqui. Ou você faz a redistribuição eletrônica desses caras, ou você pode olhar direto para cá, para a distribuição eletrônica dele, ok? Então, vamos aqui fazer a distribuição eletrônica desse cara de novo. Então aqui a gente vai ter... Deixa eu trazer para cá a tela. Então aqui a gente vai ter um S2, certo? Para o ferro mais 2. Ferro mais 2, então ele vai ter 24 elétrons, porque eu perdi 2 elétrons. Então eu vou ter 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, beleza? Contabilizando aqui, só para a gente ter certeza, nós vamos ter então 4, 10, 12, 18, 24, certo? Então nós temos aqui 24. Então, fazendo a distribuição desse cara aqui, olha o que acontece, tá? Vamos olhar, antes da gente fazer a distribuição, nas caixinhas, a gente vai fazer do ferro mais 3. Então, do ferro mais 3, basicamente, é perder só um elétron ali no final a mais, né? Então, seria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, ok? Olhando para o ferro mais 2, o que a gente tem na distribuição ali do 3d6, que é o mais energético, né? A gente teria algo isso aqui, ó. É o D, certo? Então tem 5 caixinhas. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Esse aqui é o 3d6. Agora olhando para o 3d5. O que a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 3d5. Que exatamente cai dentro daquela regrinha que a gente viu. Que um subnível, quando ele está totalmente preenchido ou semi-preenchido, ele é sempre mais estável. E é por isso que a gente explica. É por isso que na natureza nós temos uma quantidade de ferro mais 3 muito maior do que de ferro mais 2. Porque de ferro mais 3 nós temos o subnível 3d5, que ele está semi-preenchido, enquanto por sua vez, quando a gente tem ferro mais 2, a gente tem o subnível 3d6, que é um nível que não está nem semi-preenchido totalmente e nem totalmente preenchido, ok? Além disso, a gente pode observar outra coisa aqui. Note que a gente tinha discutido lá na regra de Hund que existe uma certa repulsão dos elétrons quando eles são postos em pares na mesma caixinha. Então, aqui no 3d6, a gente tem um parzinho de elétron ali. Isso faz com que eu aumente a energia do meu sistema, comparado ao 3d5, onde eu tenho todas as caixinhas semi-preenchidas, ok?
Então, de modo geral, a gente pode sempre lembrar disso, que ou tem o subnível totalmente preenchido ou tem o subnível semi-preenchido para que eu tenha uma maior estabilidade do meu sistema, ok? Então a gente termina hoje nossa aula assim e espero vocês no próximo vídeo.